Eu acho que essa é uma situação abusiva, incompatível com a democracia. O Brasil gasta muito dinheiro com a publicidade oficial. Essa publicidade oficial, ela evidentemente que ela não é democrática, ela é distribuída de acordo com opções políticas, e isso eu acho que compromete, joga macula um pouco o processo da imprensa, da liberdade de imprensa. Os donos de jornal são grandes empresários. E o empresariado brasileiro é extremamente conservador. Então, em casos de disputa majoritária, a tendência dos donos de jornal é favorecer mais os candidatos conservadores. O caso clássico é a famosa edição do debate entre Lula e Fernando Collor pela TV Globo na véspera da eleição. Foi uma clara edição partidária. Foi uma edição em que a TV Globo tomou uma posição a favor de Collor. E aparentemente foi decisiva na vitória do famigerado Fernando Collor contra o Lula. Evidentemente que a imprensa escolheu um candidato. Isso, que o debate tenha sido editado ou não tenha sido editado, eu acho isso uma coisa menor, mas que a imprensa escolheu um candidato, né? E o candidato escolhido pela imprensa foi o Collor, não foi o Lula. A relação dos políticos com a imprensa é uma relação, de um lado, conflituosa e, de outro lado, harmoniosa. Ela é conflituosa na medida que a imprensa fiscaliza, digamos, a atuação de todos os setores, público, executivo, legislativo, judiciário. Mas onde ela encontra um campo mais fértil para a crítica é no legislativo. Por exemplo, um deputado faz uma coisa inadequada. Começa-se um processo de apuração e depois de cassação. Aquilo lá compromete toda a instituição. Quer dizer, a imprensa não focaliza o caso do fulano, mas há uma certa generalização em relação àquele episódio. E isso eu acho ruim, porque a instituição legislativa é uma instituição muito importante para a democracia. Aliás, eu costumo dizer que legislativo e imprensa são irmãos siameses. Quando vem um movimento centralizador, a primeira coisa que ele faz é abater o legislativo. A segunda é abater a imprensa. A imprensa sempre foi pautada pelos políticos. E, evidentemente, que os jornais, tendo essa proximidade com o poder político, eles refletem certos interesses do poder político. E, por sua vez, os políticos percebem o que está nos jornais e dão seguimento a isso. Então, é uma bola de neve. Eu tenho a impressão de que nós estamos ainda bastante longe de você ter uma imprensa rigorosamente isenta e rigorosamente equilibrada, equidistante. Vai levar muito, mas muito tempo ainda. Exemplos da perda de poder da Igreja Católica, a partir da República, se dá justamente por aquilo que a Constituição estabelece ao separar Igreja e Estado, que até então eram juntos. Foi uma separação institucional importante, mas que na prática ainda teve muito pouco efeito. Que foi negociada essa separação. Então, embora não fosse obra do Estado, o texto da separação foi feito por Rui Barbosa, a 4 mãos, com o arcebispo primário do Brasil, Dom Macedo Costa, que tinha sido professor do Rui Barbosa. Então, de um lado, tem o texto do Rui Barbosa, que assegura que o Estado se torna um Estado laico. E, de outro lado, o que Dom Macedo pedia, dizer, então, separou, e que o Estado não intervenha, deixe a Igreja com liberdade e também não a prive daquilo que é necessário para ela poder cumprir a sua obra, que eram os bens eclesiásticos. Que a Igreja Católica continuou tendo uma influência muito grande na vida política, muito grande, por exemplo, em relação aos caminhos, às orientações da educação nacional.
todo um movimento importantíssimo em defesa da escola pública, laica, se deu em oposição à fortíssima presença da Igreja Católica nessa discussão sobre os rumos da educação nacional. Se cobra muito depressa de Getúlio Vargas aquilo que estava instalado na igreja, na separação entre igreja e Estado, que era fundamentalmente a questão da escola. Então, a primeira coisa que se pede e se consegue em 31 é um decreto autorizando o ensino religioso na escola. E devo dizer que essa presença da Igreja Católica na educação nacional continua importante ainda hoje. Nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, uma bancada privatista na área de educação muito importante e liderada por religiosos. A igreja estava defendendo os seus direitos na educação, os seus direitos na oficialidade, no oficialismo, compreende? O combate às heresias, queima de livro de protestantes, essas coisas que aqui hoje os católicos têm vergonha desse período. E, aliás, já pediram desculpa. O Getúlio tinha um receio muito grande do cardeal, como também dos bispos e dos padres. Ele disse: gente de saia sempre é perigosa. Isso quer dizer a mulher e, sobretudo, naquele tempo, os padres, não? E aí, o que é novo no Brasil é a ruptura de uma parte da igreja com essa velha tradição. A igreja sempre foi dividida. A igreja nunca foi monolítica. Ela consegue uma unidade, mas sempre uma unidade tensa entre os seus grupos internos. O relacionamento dos comunistas com a igreja, ele atravessa, digamos assim, duas etapas. Quer dizer, na década de 20, na década de 30, a igreja travou contra os socialistas, os comunistas, os anarquistas, uma campanha terrível. Mas já a partir de 1950, a postura da igreja começa a mudar. Note-se que em 1952 foi organizada a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. E a CNBB começa a levantar, desde essa época, uma série de denúncias. E aí começam a surgir alguns bispos da hierarquia, como é o caso de Dom Helder Câmara, que começam a postular essa guinada. Não basta-se dispersão pelos erros de ontem. É preciso acertar o passo hoje, sem ligar ao que disserem. Claro que é de Mariana, que é política, que é subversão, que é comunismo, é evangelho de Cristo, Mariana. Hoje, a igreja não é um elemento de sustentação, embora você tenha lá dentro um grande grupo que não critica o sistema, você tem um grande grupo poderoso e influente que critica o sistema.